Olá, pessoal! Hoje a nossa correção seria da página 50 até a 56. Só que o que acontece? Como na nossa aula, como eu expliquei para vocês, não deu tempo de fazer todas essas, então eu vou deixar 55 e 56 para o nosso próximo encontro, próxima semana, ok? Então hoje a nossa correção será da página 50 até a 54. Vamos começar? Aqui, então, na página 50, o nosso primeiro desafio será o quê? Calcular a área do retângulo e a área do losango. Vamos lembrar da nossa aula passada, hein? Está bem simples. Então, para calcular a área do retângulo, qual o procedimento que nós temos que fazer? Linha vezes coluna. Então, eu tenho 3 linhas e 8 colunas. Então, eu vou ter que fazer 3 vezes 8. 3 vezes 8, eu tenho um total de 24. Então, 24 centímetros de área. Essa é a área do meu retângulo, bem simples. Agora, vocês têm que lembrar o procedimento para descobrir a área do losango. Lembra que a gente fez o quê? Primeiro, a gente conta linha na horizontal. Então, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois, eu conto a linha na vertical. 1, 2, 3, 4. Então, daí eu faço 4 vezes 8, vou ter um total de 32. Porém, lembrem-se, não acabou aqui. O que eu tenho que fazer? Pegar o 32 e dividir por 2. Quando eu faço 32 dividido por 2, eu encontro a minha área. Então, eu tenho 16 centímetros de área. Então, pronto, descobri a área do meu losango. Lembre do procedimento. Para melhor fixar essa informação, o que nós vamos fazer aqui embaixo? Explicar o procedimento que nós usamos. Vamos lá, então? Como que fizemos para descobrir o retângulo? Fizemos lá, no retângulo, linha vezes coluna. No losango, contamos linha na horizontal e na vertical. Multiplicamos e o resultado dividimos por 2. Olha lá. Então, registrem aqui qual foi o nosso procedimento para descobrir o das duas. Tudo bem? Já vai ficar bem mais tranquilo. Então, vamos para a página 51. Na página 51, o primeiro desafio aqui de cima, que é o 2, ele pediu para nós desenharmos essas formas geométricas. Um retângulo, um quadrado, um paralelogramo não retangular e um losango. Então, desenhem aí. Eu pedi para desenhar, certo? E aí, aqui embaixo, eu coloquei 2 nomes, quadriláteros e paralelogramos. Eu já vou explicar para vocês o que significam essas duas palavras. Enquanto vocês vão desenhando, eu já vou dar o início à explicação. Um quadrilátero são todas as imagens que o próprio nome já diz, quadri, que vem de 4. Então, são todas as imagens que têm 4 lados. Então, observem que todas essas imagens têm 4 lados. Mas e um paralelogramo? Um paralelogramo, ele também é um quadrilátero, só que ele tem outras regras para ser um paralelogramo que nós vamos ver logo à frente. Tudo bem? Então, um paralelogramo também são imagens quadriláteras, que têm 4 lados. Mas, para ser um paralelogramo, nós ainda temos outras regras que já vamos ver. Então, desenhamos as 4 imagens que foram solicitadas. Aqui embaixo, ele pediu para a gente explicar essa pergunta. Prestem atenção. Todo quadrado é um retângulo? E todo retângulo é um quadrado? Justifique sua resposta. Então, vamos lá. Prestem muita atenção. Olha só. Eu vou desenhar, mas vocês vão escrever. Olha só, então. Todo quadrado, ele pode ser um retângulo, mas
o retângulo não pode ser um quadrado. Confuso, né? Vamos tentar explicar melhor. Então, olha só. Todo quadrado é um retângulo, mas um retângulo não é um quadrado. Por quê? Porque, olha só, pessoal, todo quadrado possui todos os ângulos retos. Então, olha só, todos os ângulos dele são de 90 graus. Todos os ângulos do quadrado possuem os ângulos retos. Mas nem todo retângulo, ele possui o quê? Os 4 lados congruentes. O que seria os 4 lados congruentes? O que seria congruentes? Iguais. Então, é por isso que todo quadrado pode ser um retângulo, mas nem todo retângulo pode ser um quadrado. Tudo bem? Então, escrevam aqui a explicação. Tranquilo? Na página 52, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão desenhar, usando o transferidor ou um compasso, uma circunferência. Então, desenhem uma circunferência. A circunferência é o nome dado para a volta do círculo, tudo bem? Então, aqui. Então, agora a gente vai classificar os nomes da circunferência. Então, aqui, o primeiro nome vocês já descobriram. O nome dessa linha que forma aqui, ó, a circunferência é circunferência. Circunferência. Então, vamos fazer todas as nomenclaturas e entender cada parte dela, tudo bem? Então, olha lá. Circunferência, tranquilo? Agora, o que nós vamos fazer? Lembra que a gente pediu, lembra que foi pedido aqui em cima para vocês pegarem o compasso? Se não pegou, não tem problema, se usou o transferidor. Toda circunferência tem um ponto central. Então, quem usou o compasso, o seu ponto central lá, teve que pegar o ponto central e fazer uma abertura do compasso, certo? Para conseguir fazer a circunferência. Essa abertura do compasso, então eu vou desenhar ela aqui, tá bom? Então, olha só, aqui foi a ponta metálica do compasso e aqui a abertura que vocês fizeram do compasso para fazer a circunferência. Essa abertura do compasso, vou fazer até uma flechinha aqui, ó. Essa abertura do compasso, nós chamamos ela de raio. Tudo bem? Então, essa abertura do compasso, nós chamamos ela de raio, para a gente conseguir fazer a nossa circunferência. Só que quando a gente abre o nosso compasso, para o nosso raio do compasso para fazer a circunferência, o tamanho do nosso círculo é outro. Então, olha só. Para medir, olha só, o tamanho da nossa circunferência, observem aqui, eu vou fazer uma risca aqui, ó. Então, esse lado aqui é a mesma coisa que esse, que é a mesma coisa que esse, não importa a posição que ele está, porque nós temos uma imagem aqui redonda. Então, aqui, o espaço total dele, nós chamamos de diâmetro. Então, o espaço total dele, nós chamamos de diâmetro. Tudo bem? Então, vocês conseguiram entender cada parte de uma circunferência? Tranquilo? Então, façam os registros de vocês aí para que a gente possa entender essa classificação um pouco melhor nas outras aulas, tranquilo? Então, vamos para a página 53. Na página 53, vocês têm aí, ó, duas circunferências, certo? E vocês têm etiquetas penduradas nela. Essa etiqueta é dessa circunferência e essa etiqueta é dessa circunferência. Lá no bloco de jogos de vocês, vocês vão encontrar a página 5, tira ela para recorte, e a página 6, tira ela para recorte. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui agora é onde eu falei para vocês que eu vou voltar na explicação do que são paralelogramos e quadriláteros. Agora vamos aprender mais profundamente cada um deles. Então, vamos lá. Nessa primeira etiqueta, vocês vão escrever lá, quadriláteros com lados paralelos. E aqui na segunda etiqueta, vocês vão escrever só paralelogramo, tudo bem? Então, aquelas imagens que eu pedi para vocês cortarem, nós vamos separar
algumas delas para a gente descobrir quem é um paralelogramo e quem é um quadrilátero com lados paralelos. Vamos lá. Eu vou começar aqui com o quadrilátero com lados paralelos. Um quadrilátero, o que acontece? Ele só tem um par de lados paralelos, um par só de lados paralelos. Como assim, professora? Vou pegar uma imagem aqui, vou pegar essa aqui. Prestem atenção, um quadrado, ele tem todos os seus lados iguais, certo? Então, este lado aqui, oposto dele, é paralelo, só que eles são do mesmo tamanho. Só que esse lado aqui, oposto dele, também é paralelo, porque eles são do mesmo tamanho, ok? Só que para ser um quadrilátero, ele só tem um par de lados paralelos, um par só. Aqui vocês estão vendo que ele tem os dois? Então, o quadrado não é um quadrilátero com com lados paralelos. Vamos observar essa outra imagem. Olha só essa imagem. Ela tem 4 lados, porque ela é um quadrilátero, com lados paralelos. Então, vamos ver se ela tem um par de lados paralelos. Esse lado é paralelo com esse, observem que eles são do mesmo tamanho. Mas esse lado não é paralelo com esse, porque olha o tamanho, é diferente. Então, aqui eu só tenho um par de lados paralelos. Então, vocês vão pegar essa imagem e vão colar aqui. Aqui vou pegar a outra. Olha só. Aqui eu tenho, novamente, um par de lados paralelos, porque esse outro aqui, não é paralelo e ele é um quadrilátero. Então, vou colar ele aqui. Professora, mas espera lá. E agora um paralelogramo? Vamos lá. Para ser um paralelogramo, ele precisa ter 4 coisas. Vamos ver as 4 coisas. Primeiro, vou pegar o quadrado, tá? Para mostrar para vocês. Primeiro, ser quadriláteros e que todos os lados deles opostos sejam paralelos. Então, esse lado é oposto desse, esse lado é oposto desse. Então, ele precisa ser quadrilátero com seus lados opostos paralelos. Então, olha só, quadrilátero porque tem 4 lados, seus lados opostos, todos os seus lados opostos paralelos. Então, esse lado é oposto a esse e é igual, é paralelo. Esse lado é oposto desse e é igual, então eles são paralelos. Perfeito. Então, essa é a primeira coisa que ele precisa ter. Segunda, ele precisa ter os lados iguais. Então, esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. Então, os seus lados precisam ser iguais. Então, essa é a segunda coisa. Terceira, o seu ângulo oposto é do outro lado. O seu ângulo oposto, eles precisam ter a mesma medida. Então, olha só, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus e aqui eu também tenho um ângulo de 90 graus. Então, eles têm a mesma medida. O seu ângulo oposto. Então, ele é um paralelogramo. E a última coisa, suas diagonais, elas precisam se cruzar. Então, se eu dobrar aqui, se eu passar uma reta aqui na diagonal, elas se cruzam? Sim. Então, essas são as 4 coisas que uma forma precisa ter para ser um paralelogramo. Então, um quadrado tem todas essas coisas. Então, ele é um paralelogramo. Eu vou pegar aqui um retângulo pequenininho. Vou tentar ver o que ele é, se ele é um paralelogramo ou se ele é um quadrilátero. Vamos lá. Primeira regra para ser um paralelogramo, ser quadrilátero, ele é quadrilátero. Só que os seus lados opostos têm que ser paralelo. Este lado oposto a esse é paralelo, eles são iguais. E este lado que é oposto a eles são paralelos porque eles são iguais. Ok, primeira coisa, ele já tem. Segunda, os seus lados iguais. Este lado é igual a esse e este lado é igual a esse. Então, segunda coisa, ele está dentro. Terceira, ângulos opostos da mesma medida. Aqui, o ângulo de 90 graus, aqui no ângulo oposto, 90 graus. Opa, então ele tem a terceira coisa. Quarta coisa, se eu passar uma reta aqui, nas diagonais dele, elas se cruzam? Sim. Então, meu retângulo é um paralelogramo. Então, eu vou colocar essas duas. Tudo bem?
Peguem as outras e vamos para a próxima página. Na página 54, nós vamos ter aqui 3 imagens, um retângulo, um quadrado e um losango. E nós temos aqui 3 etiquetas, essa parte é da primeira etiqueta, essa parte é da segunda etiqueta e esta parte é da terceira etiqueta. O que nós vamos fazer? Vamos ter que descobrir, com as dicas que eu vou dar e que vocês vão escrever na etiqueta, qual das 3 imagens eu estou falando. Então, vamos lá. Primeira etiqueta. Escrevam lá. Quadriláteros, me digam quem é, hein? Quadriláteros com lados opostos, então lados opostos, lados opostos paralelos e o ângulo reto. Então, olha só, quem respondeu que a nossa figura é o retângulo acertou, porque ele é um quadrilátero com seus lados, observem aí, paralelos e possui o ângulo reto de 90 graus. Perfeito. Agora, olha a próxima. Quadrilátero com dois pares de lados paralelos, lados e medidas iguais e todos os ângulos retos. Então, olha só, quadrilátero com os 2 pares de lados iguais. Olha só, os 2 pares de lados paralelos iguais. As medidas iguais, então, quem é a única imagem que tem a medida igual? E todos os ângulos retos. Então, é o quadrado. Eu perdi o meu quadrado, então eu vou desenhar aqui. Vocês vão colar aquele pequenininho que vocês têm, tá? Quadrado. Agora, o último ficou fácil, né? Quadrilátero com todos os lados iguais. Então, a gente tem aqui, ó, o losango que tem todos os seus lados iguais. Esse aqui, no caso, tá bom? Então, vão lá e colhem o amarelinho lá, o menor. Tudo bem? Então, pronto. Nós já separamos todas as imagens que nós precisamos. Tranquilo? Então, era só isso nessa atividade. Lembrando, as outras páginas nós vamos fazer a próxima semana. Tudo bem? Então, até mais.